Beleza, agora estamos gravando. Vou compartilhar aqui para a gente começar. Beleza, pessoal. A gente vai hoje trabalhar com o livro do Risato Nunes. Eu até compartilhei ele aí com vocês, tá? A gente está no capítulo sobre direito e pena de morte. A primeira questão, apesar que a gente já tinha falado sobre isso em alguns tempos, né, e em algumas outras aulas também, para a gente começar a analisar essa questão, né? Será que o direito ele é compatível com a pena de morte? Será que é possível, dentro da atual conjuntura ou do momento que a gente vive, né, ou anteriormente, isso é muito discutido, né? É possível a pena de morte? Quando é possível a pena de morte? A primeira questão: existe pena de morte? A pena de morte é permitida no Brasil? Sim ou não? Sim, só em caso de guerra declarada, Isso, né? defesa de guerra declarada. Muito bem, Lulu. Ela é permitida sim, tá? Mas ela é compatível? Aí a grande questão é, vamos lá, para a gente começar a pensar. Quando eu falo, né, a questão matar alguém, se eu olhar para essa questão, né, matar alguém é um ato bárbaro? O que significa isso, né? Então a gente tem que colocar. Se a gente colocar a pena de morte ela é uma sanção? Ela resolve o problema? Ela é uma sanção ou ela é uma vingança? Outra questão, a nossa justiça, ela é perfeita? A gente prende corretamente? A gente não prende indevidamente? Existem erros? A gente aplica indevidamente sanções? De pessoas são presas indevidamente e passam 1 ano, 2 anos, 3 anos na cadeia indevidamente? Se fosse pena de morte, não ocorreria erros? Então, uma questão: pena de morte como sanção, o que seria ela? Tá? Ela traria uma solução ou só um desejo, né, de vingança? Ela diminuiria? Os locais aonde eu tenho pena de morte, a criminalidade é menor? Para a questão filosófica, tá? Se nós pensarmos como solução, como tipo de sanção, a pena de morte é uma punição? Agora eu queria que vocês lessem essa parte aqui que eu estou marcando. Ó. Quem pode ler para mim esse trecho do Miguel Reale? A visão de Miguel Reale. Quem consegue ler o que está projetado? Posso começar? Porque aqui onde eu estou está um pouquinho barulhento, professor, mas Pode ler, se pode ler. penalista toma posição perante o quadro das discriminações ou especificações penais, procurando ajustar ou graduar a pena em função da maioria do bem lesado, da pessoa, do delinquente e da reação da consciência individual e coletiva. Nessa delicada tarefa de adequação das regras de direito à tipicidade dos delitos, a razão e a experiência vão de mãos dadas, aferindo-se à luz de dados estatísticos e de pesquisas psicológicas, sociológicas, etc. No acerto das medidas
adotadas, tendo-se em vista a defesa social ou a recuperação do infrator. Poder-se-á mesmo afirmar que é, em termos de racionalização concreta, segundo princípios teóricos, o mais possível controlados pela experiência, que se desenvolve e deve se desenvolver toda a política criminal, que só assim poderá atender à sua real destinação ética. Ok, obrigado, Núbia. Então, né, o que diz Miguel Reale? Que a pena de morte, tá, ela não pode ser enquadrada como pena. Ela não é uma pena. Ela não traz essa questão de uma recuperação. Ela está mais no plano do que da vingança. Uma vingança. Olho por olho, dente por dente. Então, se a gente olhar, né, para isso, ela é justamente o oposto. Ela é justamente o oposto. Então, quando a gente fala, né, primeiro, pena de morte. Qual que é a motivação? Que motivação? É claro, a maior argumento que as pessoas falam, mas se fosse sua filha, se fosse seu filho, se fosse sua mulher. Certo, se fosse minha filha, meu filho, minha mulher, né? Lógico, eu queria vingança, mas o direito está para a vingança? Isso trará algum benefício para a sociedade? Ok? Então, quais seriam os motivos para eu tirar a vida de alguém? Qual seria o motivo para uma pena de morte? Ok? Primeiro, né? Se eu aplico a pena de morte, é o rebaixamento do direito. Eu estou rebaixando o direito, esse dever ser, a uma vingança, olho por olho, dente por dente. Uma justificativa de uma vingança da sociedade. Ok? E aí existe várias questões, né? Depois, né? Questão da própria, se a gente fizer um plebiscito, né? Essa questão de direito, as pessoas votarem, a questão da ineficiência da pena, tudo aí são alguns problemas, tá? Que a pena de morte ela não traria solução para a sociedade, a gente estaria errando, na minha visão. Então vamos mais adiante. Aqui existe uma leitura e aí onde que a gente quer colocar e a gente começar a entender sobre isso. A Nube leu para nós agora. Outra pessoa gostaria de ler aqui para a gente poder discutir? Quem consegue ler? A partir do 8.1 aqui, ó. Alguém consegue ler? Fernandas, conseguem ler? Eu não Alan? consigo, não, que está muito pequeno. Eu estou pelo celular hoje, infelizmente. Hum. Eu também Claudiane? estou pelo celular, Gabriele? professor. Nossa, gente, vocês pegam o livro de vocês. A gente tem vários textos. Porque aqui a gente vai começar a estudar como que vai ser a prova. Como é que a gente vai responder as provas? Eu pedi o livro do senhor na internet. A próxima prova eu não faço sem livro, porque Deus me livre. Mas tem o livro, eu mandei para vocês em PDF. Eu prefiro comprar, que eu não acho ele lá e eu vou fazer igual o senhor fez aquele dia. Então vamos lá, gente. Quem pode ler? André, Gabriel. Ô, professor, parece clichê, mas eu também tô na rua e com celular. Vou conseguir, não. Eu vou ler. Então lê para mim, Gabriel. Salva aí. Críticos debatem o que realmente funciona para punir criminosos. Washington Gerald Sanders, de 48 anos, vai passar o resto da sua vida no Alabama porque roubou $16 e uma bicicleta. Ele tinha uma história de 5 anos de roubos, nenhum deles envolvendo violência, e essa ficha foi suficiente para que um juiz o mandasse para a prisão pelo resto da vida. Desde que a Califórnia decretou uma lei exigindo sentenças duras para o crime de terceiro grau em 1994. O padrão em muitos estados tem sido de penas longas até para crimes não violentos. Os críticos dizem que penas longas como essas são injustas, arbitrárias,
e desproporcionalmente destinadas a atingir jovens negros e traficantes. No começo do mês, o juiz de Suprema Corte, Anthony McKenna, entrou no debate em uma convenção de advogados com um discurso extraordinariamente duro. Em muitos casos, penas mínimas obrigatórias são pouco inteligentes e injustas. Uma coisa é dizer que algumas penas são muito longas. Outra, mais difícil, é responder qual é a pena ideal. Que tipo de pena detém os crimes? Segundo Kennedy, pelos padrões internacionais, os índices de encarceramento dos Estados Unidos são especialmente altos. Na Europa Ocidental, uma pessoa em mil está na prisão. O número correspondente aqui é de uma em 143. Mas há muito mais criminalidade nos Estados Unidos, diz o professor Stephen de Levitt, economista da Universidade de Chicago. Se você olhar as punições por crime, é muito parecido. Além disso, as penas mínimas funcionaram. Há hoje provas surpreendentes de que trancar criminosos tem efeito de reduzir o índice de criminalidade, argumenta Levitt. Em 1982, por exemplo, a Califórnia aprovou uma lei que aumentou as penas para alguns crimes, e nos 3 anos seguintes, os índices de incidência desses crimes caíram mais rapidamente que os outros. Segundo um estudo do qual participou Levitt, nossas pesquisas sugerem que, se reforçadas as leis tripartites e as outras melhorias nas penas, podem trazer vantagens financeiras no combate ao crime. Frank Bowman, o professor de Direito da Universidade Indiana e autor de um tratado sobre penas, concorda até certo ponto. Encarceramento elevado conduz à diminuição dos índices de criminalidade, mas isto é, em grande parte, uma função de incapacitação, disse ele, referindo-se ao efeito de manter conhecidos criminosos fora das ruas em vez de assustar potenciais criminosos com punições duras. Uma pequena porcentagem de pessoas comete um número desproporcional de crimes. Mesmo assim, por quanto tempo os detentos devem ser mantidos presos? Criminosos tendem a cometer a maior parte dos seus crimes quando são jovens. Não sabemos que as carreiras criminais diminuem gradualmente com a idade, escreveu Richard A. Posner, juiz da Corte Federal do Recurso de Chicago, em uma decisão de 1987. O juiz Posner criou estatísticas de roubo do FBI que indicavam que mais de 60% de todos os roubos eram cometidos por pessoas com menos de 25 anos e apenas 3% das pessoas com mais de 60 anos. Muitos funcionários do legislativo concordam, mas ainda assim endossam sentenças longas por causa da ajuda, que dão negociações de admissão de culpa. Algumas das conquistas mais importantes na luta contra o crime organizado foram as penas especialmente longas para crimes relacionados às drogas, afirma John Orestan, ex-promotor público federal. As pessoas que eram presas em casos de droga confessam rapidamente porque as suas opções eram muito ruins. Alguns estudos concluíram que os criminosos em potencial se preocuparam muito com mais a possibilidade de serem pegos que com a potencial punição. A certeza da sentença é muito mais importante que a duração da sentença, acredita James K. Wilson, o professor emérito de Administração e Política Pública da Universidade de Los Angeles. Apesar disso, Wilson geralmente apoia penas duras, não por razões de diminuição de crime, mas de retaliação. Não se pode calcular as penas somente pelo valor de diminuição de crime, explica, não satisfaria preocupação pública com a justiça. Ele dá um exemplo, se fosse determinado que os estupros poderiam ser diminuídos efetivamente com a pena de 1 mês de prisão, a sociedade, de qualquer maneira, teria justificativas para impor penas consideravelmente mais longas. Mas há uma linha tênue entre a retaliação e degradação, dizem alguns críticos. Em seu discurso, Kennedy citou o livro de Harshen Justiça Dura, de James
Wishman, da Escola de Direito de Yale, que falou sobre como um sistema penal americano, com suas longas sentenças em ambientes duros, ficou intoxicado com o tratamento de uma classe inteira de pessoas como inferiores como vermes. O professor Wishman concluiu que o objetivo do sistema correcional americano é degradar e humilhar o prisioneiro, diz o juiz. Segundo ele, isso não é aceitável em uma sociedade fundada no respeito pelos direitos inalienáveis das pessoas. No fim, no entanto, o debate sobre o cálculo apropriado das penas talvez devem ser guiado não pelos índices de criminalidade nem pela vingança. Vários estados em dificuldade financeira, incluindo Kansas, Texas e Washington, aliviaram as leis sentenciadas no ano passado. Michigan acabou com as sentenças mínimas e obrigatórias para casos relacionados a drogas. Outros, incluindo Kansas e Califórnia, têm novas leis incluindo tratamento em vez de prisão para crimes não violentos envolvendo drogas. Muitos estados passaram por ciclos, leis tripartes, penas mínimas obrigatórias, aumentos de penas. E isso está ficando muito caro, disse Bowman. O Estado tem de balancear seus orçamentos e os custos relativos das prisões está bem alto. Professor, seu áudio está desligado. Obrigado, Gabi. De nada. Então, vamos lá agora, né? A Gabi fez a leitura, agora os demais vão para as respostas para a gente poder debater, ok? As Fernandas podem responder, né? Porque estão no celular e ouviram. Fernandas, vamos agora relacionar o tema das penas que foi abordado nesse artigo, né? Com aquela questão da pena de morte. O que diferencia isso aqui e o que aproxima? O que vocês acham? Isso aqui, se fosse a prova, o que vocês iriam responder? Assim que vai ser a prova. A gente vai trocar aí as atividades, né, os casos, mas vai ser nesse sentido. E aí? O que aproxima e o que diferencia? Que a gente viu Que aproxima, eu entendo que é em relação à questão do respeito, né? Que independente do que o cara fez, ele tem o direito de respeito em relação ao direito humano. Isso é o que aproxima pelo que você já explicou nas aulas passadas, com o fato que está sendo mencionado aí no texto. Então, mas o texto aqui, qual que é a característica? E você está falando que aproxima, né? O que diferencia? O que diferencia, eu não sei. O que aproxima? Quem mais? Né? Quem mais? A outra, Fernanda. O que você acha que aproxima? Espera aí, professor. O que diferencia e o que aproxima? Professor, que eu não estou te ouvindo bem. Espera aí. O que diferencia... A pergunta aqui, ó. Responder essa pergunta aqui, Fernando. Relacione o tema, né? O que a gente leu aqui com a questão da pena de morte. E a mesma coisa. O que aproxima e o que diferencia? Por exemplo, eu introduzi a pena de morte, eu vou baixar a criminalidade? Se eu ter a pena de morte, né, em vez dessas penas longas, o que vai acontecer? O que ele está falando aqui são de penas longas, não de pena de morte. A gente falou de pena de morte. Pena de morte é uma sanção, é uma punição, a gente falou sobre isso. Relacionar esse caso. O que acontece? O que diferencia e o que aproxima? Então, em relação a esse fato, até enquanto a Fernanda vai ajustando aí, eu queria fazer uma pergunta também diante disso. Você está perguntando sobre a questão da pena. Como que eu vou conseguir afirmar? É mediante o histórico do que já foi levantado, lá no exterior tem pena de morte. Como que eu vou afirmar se ele vai diminuir a pena, aliás, se ele vai diminuir a criminalidade ou não, sendo que aqui não tem? É com base lá no exterior que você está me dizendo?
Nesse caso aqui, ele está pedindo para relacionar o que a gente estava falando sobre pena de morte e os dados que eles trouxeram aqui nesse artigo, né? Então, não temos dados sobre a pena de morte. Então, você não tem que se colocar nesse sentido, né? Não, Mas aí mas a eu gente estou pode falando em fazer... relação à sua pergunta, que você falou assim, A minha vocês pergunta acham que a criminalidade vai diminuir? Não, não. Eu disse o seguinte, né? Que ele disse lá que a questão da pena mais longa, ela aumenta ou diminui? E se eu introduzir a pena de morte? Aí a gente vai fazer um processo dedutivo. Aí é achismo, né? Deduzir. Você deduz, né? Que ele aumenta ou diminui. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, dos dois temas que a gente falou, o que que diferencia e o que que aproxima? Dos dois casos. O que que vai aproximar eles? Essa é muito clara. Ela é até tranquila. O que que vocês acham que aproxima? Hum? Professor, eu ainda não Aqui, ó. entendi. Resposta. Eu, sinceramente, eu acho essas perguntas muito vagas, sabe? Assim, deixa assim duplo entendimento. Não fica tão claro para a gente fazer É um filosofia. parecer. Por isso que eu estou fazendo com vocês, filosofia. Aqui, ó. Essa seria uma resposta. Ó. Que as penas duras, assim como, né, se a gente tivesse a pena de morte, ela, ela intoxica, né, o sistema na medida que ela é um tratamento de classes inteiras, né, de pessoas infelizes, né? Ou seja, são vermes e aí eu vou descartar. Porque se a gente introduzir a pena de morte, vai acarretar o mesmo erro. Isso eu estou te falando dos Estados Unidos, né? Nem aqui no Brasil, né? A gente não tá tratando de dados do Brasil, está dizendo dos Estados Unidos. Mas é a mesma questão. Ou seja, né? A pena mais longa, as penas de morte, na verdade, são o quê aqui, ó? Ela é destinada para atingir o quê? Jovens negros e traficantes. A pena de morte é a mesma coisa. Ela vai ser seletiva. E isso é uma realidade. Então isso aproxima. Agora, o que que distingue, né? O que que pode diferenciar as duas? É que ele está dizendo aqui que se eu tiver pena de morte, né, penas longas, eu tenho que um alto custo. A pena de morte diminuiria esse alto custo. Né? Seria uma questão que iria diferenciar. E a outra questão que se diferencia é que a punição longa, ela é uma sanção. A pena de morte não é. Ela é uma vingança. Então isso diferencia. Tá? O ponto principal que o autor está querendo levar, que o autor nos induz como resposta é: o que que diferencia? Que a pena longa, por mais que ela seja longa, né, seria injusta, ela é uma pena, é uma sanção. A pena de morte não é uma sanção, é uma espécie de vingança. É isso que o autor Risato Nunes está tentando nos mostrar. E nesse caso aqui, a pergunta é bem objetiva. Seria possível responder, ela não traz dúplico, porque a leitura nos leva a isso. Refaçam a leitura do livro, refaçam e refaçam a pergunta. E Eu posso vejam. refazer 1000 vezes a leitura, que eu vou continuar não interpretando essa questão, tipo, o que difere? O que difere do que com o que? Não é bem claro, hein? Aqui, Você vai ó, desculpar. relacione. Você leu o artigo? Você leu o texto? Não, eu não li. Eu estou te dizendo que eu posso ler 1000 vezes, que eu vou Não. continuar não entendendo a pergunta. Não estou falando do texto, tá, Então, Leonardo? Eu estou falando da se pergunta. você não lê o texto, a gente não entende a pergunta. Relacione o tema da pena de morte, que a gente comentou anteriormente, com o artigo que a gente leu. Vou relacionar um com o outro. O que a gente falou de tema de morte com o artigo. O que que diferencia dos dois? E o que que une os dois? É só isso. Mas em que sentido você está falando, Leonardo? É com relação à pena mesmo? Não, em relação. Um eu estou falando a pena de morte é o quê? Pena de morte. E o outro a gente está falando de penas longas. Não são Ah, penas? tá. Dois textos. Um fala de pena de morte e o outro fala de penas longas. Então os dois estão falando de pena, estão falando de sanção.
Não é isso que a gente está falando? Sim. Minha internet está muito ruim, viu, Leonardo? Desculpa aí. Não, sem problema. A segunda questão. Só que se a gente for ler um texto, Fernando, falando assim, eu não vou entender, você não vai entender mesmo. Não te falei do texto, te falei da pergunta e continuo achando que ela tá vaga. Não tá Continua, assim, é a vaga. minha opinião, entendeu? Eu posso estar Não, sendo muito burra em não entender. não, Mas, existe assim, isso. é a minha opinião. E, assim, eu Não. não estou conseguindo, eu não estou falando só por esse texto. Outros textos que eu li também, eu vou te falar, vou te ser sincera. Quando eu fui responder as perguntas, eu patinei. E eu li e reli o texto, igual você está me pedindo para fazer, diversas Isso. vezes. Então, Todo assim, o mundo. problema está Eu em leio. mim. Não, não é não. Eu leio 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem livro que eu tenho, por exemplo, que eu já li umas 10, 15 vezes e ainda não entendi. Um dia ainda vou entender. E tem vezes, Fernanda, que eu dando aula, coisas que eu não entendi, um aluno entende. Isso é filosofia. Isso é o debate. Tem vezes que na aula eu entendo aquilo que eu não entendi estudando. Coisas que às vezes eu já li. Eu te confesso também, Leonardo, que eu tenho bastante Não, gente, dificuldade isso é com a normal. filosofia em si. Graças a Deus, é filosofia. Isso não tem graça. Aí você quer só o texto? Tá lá no texto, lê o texto, é o texto. Pronto, que graça que tem isso? Tá na lei, então nem precisa. Tá lá, é positivado. Então, entendeu? A graça tá nisso mesmo. É da gente pensar, da gente raciocinar, da gente buscar, da gente conhecer. É isso, é igual na academia. Se a gente vai na academia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 ano, 2 anos, não faz sentido, né? Isso é com o tempo. Isso é com o tempo. Então é vontade. A segunda questão. A questão da punição, da pena, ela é jurídica, política ou econômica? Acho que depende. E aí, gente? Não, ela é os três. Ela é os três. É as três coisas ao mesmo Então, tempo. eu acho que Ela é depende do jurídica, cenário. Acho que é ela é os três política e ela é mesmo, mas que econômica. depende do cenário. Não, ela é sempre os três. É sempre os três. As três coisas. As três. Ela é as três juntas. Não tem como separar as três. Ela é jurídica, ela é política, ela é econômica. As três. Em todas as esferas. No judiciário, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles resolveram muitas questões, endurecendo as penas, que é isso que esse texto fala, para forçar o quê? Forçar que as pessoas façam acordos jurídicos. Ela é as três porque ela é jurídica, porque ela tem uma base legal, tá? De direito legal, ela é jurídica. Ela é política porque existem questões políticas. O legislativo que elegeu a lei, o próprio sistema penitenciário que ele é do executivo, e ela é econômica. Qual o custo que eu tenho como preso? Qual o custo que eu tenho? Gigantesco. Gigantesco. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque, além de tudo, ainda paga a pensão para os filhos dos bandidos que estão aqui fora, né? Não paga, não. Você está enganado. Isso aí Hoje, é como não? maior. Não Não tem? Não paga. paga? Não paga. Você está enganado. Isso é conversa para boi dormir. Ninguém paga Oxe. nada. Isso é mentira de internet, é fake news. Deixa eu te explicar. Quem Hum. paga é o INSS para o caso de quem ser preso ser segurado no INSS ou tiver outro tipo de seguro. Eu, por exemplo, eu sou funcionário da Ubra e tenho lá o meu INSS. Todo mês desconta do meu salário INSS. Então eu pago um seguro. Se eu ficar impossibilitado de trabalhar por qualquer motivo, inclusive por ter sido preso, claro, eu tenho direito, né? Eu não, mas meus filhos têm direito do INSS. Claro, eu pago. Mas são raríssimos e pouquíssimas pessoas que são presas que têm esse seguro. Tá? Esse é o caso, então é diferente. É porque a gente tem que ter muito cuidado com o que eles falam na internet. Isso é mentira. Não, não tô pegando para internet, não. Eu tô fazendo assim um comentário, até mesmo sem saber com profundidade.
Era sobre uma colega, onde que o pai da menina dela estava preso, e aí ela estava pegando, juntando toda a documentação para poder conseguir, né, Porque esse ele mensal, deve ter trabalhado nos últimos 2 anos, né? Ele deve ter provavelmente. se Não ele não sei. trabalhou, isso é nem 90%, né? Porque a gente quase não prende, né? Mas todo mundo, qualquer pessoa que está aqui pode ser preso, né? Estar preso, qualquer um pode acontecer. Você pode atropelar alguém, pode acontecer alguma coisa, né? Uhum. Você pode, né? Você, entendeu? Às vezes você atropela um filho de juiz, um filho de promotor, né? Você atropela alguém importante, você vai preso. Aí, nesse caso, você sendo preso, você cobra, né? Todo mês é descontado, né? Eu tenho meu salário da instituição, todo mês é descontado do INSS. Então, é um seguro. Aí, nesse caso, sim, você tem direito, se você trabalhou. Ok? Mas, assim, você perde a qualidade de segurado se você ficar mais de 2 anos sem contribuir. Aí você tem que voltar. Fala, Núbia. Para os condenados que são cela livres, que trabalham, desempenham alguma atividade remunerada dentro do presídio também, eles recebem o pecúlio, né? Parte dele, né? Sim, mas É aí é depositada. porque Eles trabalham, isso, né? trabalha como Mas qualquer eles não pessoa. recebem na integralidade, não. É tudo Não, depositado em uma conta. isso mesmo. Mas, assim, o governo não custeia, não dá para toda pessoa que é presa salário para ajudar, né, a família, com advogado. Não. Não, nós nem temos advogados, né, dativo aqui em Goiás, por exemplo, né? Não existe essa. Na São Paulo tem, alguns lugares tem, né? Não tem. Quem recebe, na verdade, é quem tem o INSS. É quem tem o INSS, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu sair aqui. Isso. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram, né, do texto que eu mandei para vocês? E aí a gente vai analisar agora. Isso aqui são casos do Brasil para a gente começar a refletir e pensar. Vocês lembram da sentença que eu mandei para vocês no WhatsApp? Lembram? Aquela Sim. que nós começou a ler? Hã? Essa daí é aquela que nós começou a ler? Não, essa a gente acha, não sei se. Não lembro, não. Né, não. No grupo de WhatsApp, vocês lembram que eu passei para vocês? Que eu falei que era o tema da próxima aula? Lembram? Tá no WhatsApp de vocês. Não Ah, eu lembram? vi aqui, mas eu não li, não. Tá no WhatsApp de vocês. Fala o seguinte, né? Colenta turma. O caso. Triste tempos em que lixo, alimento vencido, tem valor econômico e o Ministério Público se empenha para criminalizar miséria e o desespero das pessoas em Eu vi sim essa. situação extremamente de extrema vulnerabilidade. Neste contexto, se a mera leitura da ocorrência policial não for suficiente para a missão embora recorrido. Então, esse caso aqui trata o seguinte, tá? De uma pessoa que foi presa no interior de um pátio de um supermercado, aonde ele estava com alimentos vencidos que foram descartados, alimentos que eram para o lixo. Todos os alimentos que foram pegos com ele estavam com a data vencida. Todos os alimentos que estavam com ele
tá, eram destinados ao descarte, ao lixo. E ele foi preso em razão disso, ok? Foi processado pelo Ministério Público e mais, foi absolvido pelo juiz. E aí a Defensoria Pública, no caso desse estado, tinha defensor público, né, que em Goiás não tem, defensor público contrarrazoou, né, pedindo que seja improferido. Agora imagine, né, como a gente viu naquela resposta, todo caso é jurídico, todo caso é político e todo caso é econômico. Olha o custo, né? Por que os policiais gastaram dinheiro, tempo, perderam tempo em fazer um boletim de ocorrência de uma pessoa que foi presa com produtos vencidos, que iam ser descartados? O dinheiro que nós gastamos com juiz, promotor acusando, com todo o processo. Isso é econômico, e é questão política também. E é jurídica também. E aqui a gente está analisando a questão filosófica. Quem pode ler esses casos? Quem consegue ler? Vou ler. Caso número 1. Iniciamos apresentando uma decisão judicial que a nós, particularmente, enche de alegria. Trata-se de uma sentença proferida do juiz Moacir Daniel Rodrigues, de Porto Alegre, que serve de alento a todo estudante que a justiça pode ser feita. A decisão é exemplar e deve ser guardada por todos aqueles que acreditam na justiça. Eis o texto integral. Mada, com 29 anos, um brasileiro solteiro, operário, foi indicado pelo inquérito policial pela contravenção de vadiagem prevista no artigo 59 da Lei das Contravenções Penais. Requer ao Ministério Público a expedição de portaria contravencional, o que é vadiagem. A resposta é dada pelo artigo supramenciado e entrega-se. Habitualmente, a ociosidade, sendo válida para o trabalho, trata-se de uma norma legal draconiana, injusta e parcial. Destina-se apenas ao pobre, ao miserável, ao farrapo humano, curtindo vencido pela vida. O pau de arara do Nordeste, a boia fria do Sul, o filho do pobre, que é pobre, sujeito essa penalização. O filho do rico, que é rico, não precisa trabalhar, porque tem renda paterna para lhe assegurar aos meios de subsistência. Depois diz que a lei é igual para todos. Máxima sonora na boca de um orador, frase mística para apaixonados e sonhadores acadêmicos de direito. A realidade dura e crua que enfrenta diariamente filas e mais filas nas buscas de emprego, contestação cruel para quem, diplomata, incursiona pelos caminhos da justiça e sente-se que os pratos na balança não têm o mesmo peso. Mora Ilha das Flores, no estuário de Guaíba. Carrega sacos, trabalha em nome de um irmão. Teu mal foi estar em um bar na Voluntários da Pátria, né? Às 22 horas. Mas se haveria de querer que estivesse numa uisqueira ou chopeira no centro, ou no restaurante de Petrópolis, ou ainda numa boate de Ipanema. Na escola de valores utilizada para valorar as pessoas, quem toma um trago de cana num boliche de volunta às 22 horas e não tem documento, nem um cartão de crédito, é vadio. Quem se encharca de uísques escoces numa boate da Zona Sul, ao sair na madrugada, dirige um belo carro com uma carteira recheada de cheques especiais, é um burguês. Este, se é pego ao cometer uma infração de trânsito constatada a embriaguez, paga fiança e se livra solto. Aquele, se não tem um emprego, é preso por vadiagem, não tem fiança, e mesmo que houvesse, não teria dinheiro para pagar, e ficaria preso. De outro lado, na luta, para encontrar um lugar ao sol, ficará sempre de fora o mais fraco. E sabido que existe o desemprego flagrante,
O Zé Ninguém já está dito. Ixi, saiu, eu tava lendo aí. Ou travou? Travou. Tá que o professor saiu. Saiu, acho que tinha travado. Espera ele voltar. Vou ter que sair da internet dele. Também acho que foi. Travou. O microfone tá mutado aí, professor. Travou para todo mundo ou só para mim? Pra todo mundo. Você. É? Mas aí você continuou lendo ou parou? Eu parei, porque saiu aqui da minha tela, eu tava lendo pela sua. Ah, entendi. Deixa eu ver se vai falar. Você não separou? Deixa eu terminar aqui e depois você lê o próximo. Realidade dura e crua para quem enfrenta diariamente filas e mais filas em busca de emprego. Constatação cruel para quem, diplomado, incursiona pelos caminhos da justiça e sente que os prados da balança, né, os pratos da balança, não têm o mesmo peso. M.A. mora na Ilha das Flores, no estuário de Guaíba. Essa Ilha das Flores é muito famosa, é o lixão, tá? Onde fica o lixão. Chama Ilha das Flores, mas é onde que eles jogam todo o lixo de Florianópolis. Carrega sacos, trabalha em nome de um irmão. Seu mal foi estar num bar na Voluntária da Pátria às 22 horas. Mas se estivesse de querer que estivesse numa whiskeria ou choperia do centro, ou num restaurante de Petrópolis, ou numa boate de Ipanema, na escala de valores utilizada para valorar a pessoa, quem toma um trago de cana no bolicho da Volunta às 22 horas e não tem documento nem cartão de crédito, é vadio. Quem se encharca de uísque escocês numa boate da Zona Sul e ao sair na madrugada dirige um belo carro com a carteira recheada de cheques especiais, é burguês. Este é pego ao comentar uma infração de trânsito. Constatada a embriaguez, paga fiança e se livra, solto. Aquele, se não tem emprego, é preso por vadiagem, não tem fiança. O mesmo que houvesse, não teria dinheiro para pagá-la, fica preso. Do outro lado, na luta para encontrar o lugar ao sol, ficará sempre fora o mais fraco. É sabido que existe desemprego flagrante. O Zé Ninguém já está dito. Não tem amigos influentes. Não há apresentação. Não há padrinho. Não tem referência. Não tem nome nem tradição. É sempre preterido. É o Nico Bondade já imortalizado do motorista. Mas tragédia que humor do Chico Anísio. As mãos que produzem a força, que carregam os sacos, que produzem argamassa, que se agarram na picareta, nos andaimes, que trazem calos, unhas arrancadas, não pode se dar bem com a caneta. Veja a assinatura do indiciado, as folhas 25, as folhas 5 verso, nem com a vida. E hoje, para qualquer emprego, exige no mínimo primeiro grau. Aliás, grau acena para graúdo. E deles é o reino da terra. Marco Antônio, apesar da imponência do nome, é miúdo. E sempre será. Sua esperança, talvez o reino do céu. A lei é injusta, claro, é. Mas a justiça não é cega. Sim,
mas o juiz não é. Por isso, determina o arquivamento do processo desse inquérito. Porto Alegre, 27 de setembro de 1999. Moacir Danilo Rodrigues, juiz de direito da 5ª Vara Criminal. Beleza. Então, pessoal, primeira questão, né? Apesar da licença poética aí, né? É uma realidade dura, mas ele faz uma referência filosófica. Qual é a referência filosófica existente nesse livro, nessa sentença que nós já estudamos? Uma pergunta boa para cair na prova, hein? Qual é a referência filosófica? Clara, evidente, citada, apontada nessa sentença que a gente acabou de ler. Então, para mim, menciona sobre a desigualdade, né? Não, referência filosófica. Autor. Então, não sobre o autor, estou dizendo sobre a questão do que o texto fala. Sim, mas ele cita expressamente um pensamento filosófico. Qual? Que a gente estudou. A gente estudou. Cidade dos homens, cidade de Deus. Reino dos homens, né? E reino dos céus. Santo Agostinho. Ele cita Santo Agostinho. Ele cita aí, ó, tá citado no final. Reino do céu. Que, né, que Santo Agostinho explica isso, né? Que a lei humana ela é injusta. A gente estudou isso. A lei humana é injusta. O único lugar que a gente tem uma lei justa, né, é o reino do céu. Então ele coloca isso. Mas isso é uma realidade. Né? E com razão, e por causa disso, né, que eu entendo que é incabível a gente pensar em uma pena de morte. Vamos para o segundo caso? A gente viu, né, esse primeiro caso aí. Aí ele traz aqui um segundo caso, que é o caso sobre a necessidade, né, de a questão da negativação e a necessidade da gente citar, né, a pessoa quando ela está negativada. Aí ele traz toda a questão, mas deixa eu passar. Aí... Deixa eu achar aqui os textos. Peraí, gente, deixa eu achar aqui os casos. Vai. Aqui, achei. Vamos lá.
Beleza, né? Essa é a questão, né? Problema da justiça no Brasil. A gente leu lá uma questão correta, mas a gente vai ver alguns casos aqui, questões que não foram assim tão corretas, tá? Esses casos aqui foram citados, né, por Risato Nunes, tá? Mas são citações aqui que ele faz de Lenny Strauss, né? E aí ele fala sobre isso, né, da questão, né, o tanto que é complicado no Brasil, né, a falta de aplicação da Constituição, né, a falta de realidade, tá? Então são casos verdadeiros, tá? Infelizmente são casos verdadeiros, tá? Mas, como ele fala aqui, né, é uma ironia, mas é o que se tem que fazer, né? A filosofia serve para isso também, para a gente ter uma crítica, né, sobre essa questão, né? A gente confrontar o dogma, confrontar a legislação e confrontar também a questão desse direito da maneira que ele é colocado, principalmente no Brasil. Vamos colocar os casos? São esse aqui. O primeiro é o caso número 1. A gente leu uma sentença excelente. Agora a gente vai ver questões absurdas, como aquele caso que eu passei para vocês da pessoa que foi presa. Consegue ler, Gabriela? O Gabriel ou eu? Gabriela, pode ser você, que eu acho que o Gabriel não consegue ler. Tá. Razoabilidade. A partir desse aqui, ó, né? Um indivíduo. O indivíduo foi processado criminalmente porque na noite de Natal foi a um baile, pagou o ingresso que custava R$6 com cheque de R$60, que teria sido objeto de furto. Essa acusação. O promotor de justiça, pasmem, pediu ao juiz de feito a decretação da prisão preventiva do acusado, fazendo voz com o Ninho, perguntamos ao estudante leitor para imaginar o grau de periculosidade dessa pessoa. Deveríamos até mesmo perceber o claro interesse público em proteger o bailes de Natal contra criminosos desse qualite, em valor de R$6. Por sorte, o juiz não decretou a prisão preventiva, mas condenou o réu a 2 anos de reclusão, sentença reformada no tribunal por falta de provas. Primeiro ponto. E aí? Segundo, uma pessoa foi presa preventivamente sob acusação de ter furtado uma garrafa de vinho, alguns metros de mangueira plástica em uma facção. Foi presa em um facão. Foi presa e ficou recolhida ao xadrez por mais de 6 meses. Foi absolvida em um grau de recurso por falta de provas. Ficamos assim nós brasileiros livres preventivamente por 6 meses. Desse cidadão de tremenda periculosidade e ainda bem. 3. Foi outro processado pelo crime de estelionato por ter comprado o limpador de para-brisas. Pagou com um cheque de R$130 e recebido o troco de R$80. Segundo a acusação, o cheque seria furtado. Ficou também preso preventivamente, este por 10 meses, e foi condenado a 1 ano e 10 meses de reclusão e não pôde recorrer em liberdade. Por isso, como continuava preso, ficou no total encarcerado por 14 meses. Conclusão, absolvido no tribunal por falta de provas. Como é que essas coisas podem acontecer sem qualquer responsabilidade ou acusadores do dano à pessoa? Dois cidadãos... Vamos lá, primeiro, não, antes de ler o 4, essa resposta. Como é que essas coisas podem acontecer? Sem responsabilidade? Como isso pode acontecer? E aí? Isso é a realidade. Ainda bem que não era pena de morte. Se a pessoa tivesse pena de morte, como é que eu revertia? E aí, gente? Vamos? Como é que essas coisas podem acontecer? A desigualdade. Dinheiro. Não, mas será que é só isso, né? A pessoa pensar assim, fala, gente,
cara foi preso, olha aqui, esse primeiro. Qual que é o valor? 6. Então, quanto que custa o minuto do juiz? Nossa, muito mais. Entendeu? Sim, né? E quanto tempo se gastou? Papel, dinheiro, nosso, horas. E aí? Entendeu? Então é nessa questão. Por isso que é uma questão jurídica, ela é política, ela é econômica. Qual que é a viabilidade disso? É o que benefício que trouxe para a sociedade. Além de você possibilitar a essa pessoa uma pós-graduação em crimes, né? Uma pós-graduação. Aqui, outra questão no Brasil é que a gente não tem diferença. Todo mundo é preso no mesmo local, né? Nós não temos prisões, né, no Brasil aí. A gente não aplica a lei. Ninguém vai tentar responder? Podemos passar para o 4? Então passa para o 4. 2 cidadãos foram condenados a 2 anos de reclusão por terem subtraído das águas de um bucálico, açude, no interior do estado do Rio Grande do Sul, 9 peixes tipo traíra, avaliados em espantense 7,50. Sim, Não, uma qual que é a justificativa, gente? Uma pessoa ser condenada por 2 anos. Agora imagine o seguinte, né? Um cara, né? Vamos supor aí que o Gustavo Lima. É Gustavo Lima que chama aquele cantor famoso? Gustavo Lima? Fechou no Goiânia esses dias? É Gustavo Lima. Ele foi pego panhando milho. Panhando milho numa roça. Fazenda não é dele. A polícia vê ele panhando milho. A polícia faz ocorrência? A polícia faz o BO? Não. Ele é Não, vai pedir processado? autógrafo ainda. Pedir autógrafo. Ele é processado? De jeito nenhum. Ele vai ser condenado por 2 anos? E capaz que né? Vamos supor, né? Ele encheu lá, pegou um balaio de milho. Acho que vale mais que essas traíras, não valia não? Esses peixes? É mais fácil ele ser pago por ter pegado esses milhos. Não. Então, gente, que justiça que é essa? Que direito que é esse? Entendeu? É isso. Aí vocês acham, por exemplo, quem ia ser condenado à morte? O cara que foi pego lá, o cara lá da traíra ou o Gustavo Lima? Ia ser condenado à morte? O cara da traíra. Então é questão que a gente tem que Com refletir. certeza. Essa é a questão que a gente tem que refletir. Caso número 5. Uma pessoa ficou presa por ordem da Justiça de Tubarão, Santa Catarina, pelo período de 60 dias, pela acusação de tentativa de furto de uma cédula de R$10 que nunca foi encontrada. Bela de decisão essa, em favor da economia e finanças nacionais. Seria cômico se não fosse tão trágico. Imagina a pessoa, gente, a pessoa ficar 60 dias na cadeia. Acusado, né, de uma nota que nunca nem foi achada. 6. O governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, em visita a uma delegacia da polícia do seu estado, flagrou um indivíduo preso sob acusação de ter tentado furtar um aparelho de barbear descartável. Acrescentamos que devia estar com a barba feita com aparelhos fornecidos pelo Estado. Então, isso aí que é uma questão, né? Isso é econômico. Vou prender um cara porque furtou um aparelho de barbear. Aí ele vai ser preso, aí eu tenho que fornecer material para ele. Que vantagem que isso traz para a sociedade? Aí a gente tem que fornecer material de empresa. Entendeu? E isso não traz solução para nós. Próximo, 7º, né? Isso.
Jader Lopes dos Reis Lemes, inválido por intermédio de sua mãe, requereu o benefício que lhe assegura a Constituição Federal do artigo 23, ICV 443, de um salário mínimo mensal, que à época era de R$ 120. A lei referida no texto constitucional diz que a pessoa inválida pode receber o benefício, desde que a renda per capita da família não exceda 25% do salário mínimo, ou seja, no caso, R$ 30. Quando teve o início do processo administrativo de Jader junto ao INSS, seu pai recebia a pulpa da soma de R$ 169,20 mensais. Com esses R$ 169,20 mensais, o pai de Jader sustentava 5 pessoas, incluindo ele próprio, inválido. O posto do INSS, tão cioso de suas obrigações de prestador de serviço público essencial, negou o pleito, pois, efetuado o cálculo previsto na lei, descobriu que os 20% do salário do pai, Jader montava os assombrosos R$ 33,84, acima, portanto, do teto legal. Aliás, muito acima de R$ 3,84. A mãe de Jader recorreu à 5ª Junta de Recursos do Distrito Federal e ganhou benefício. Contudo, a Divisão dos Recursos e Benefícios do Ministério da Providência, olha aí o nosso cioso serviço público, recorreu a outra superior instância, a 2ª Coordenadoria de Consultoria Jurídica. Por incrível que isso possa parecer, entendeu que a família do autor não é uma família miserável, ou seja, incapaz de promover a manutenção de pessoa portadora de deficiência. Isso aí, pessoal, tudo isso aqui que a gente está vendo entra na questão, né? Lógico, né? Tem uma questão racional, né? Mas de interpretação, mas em 2 questões: proporcionalidade e razoabilidade. Nada disso é proporcional e razoável, né? O tempo do processo, tudo que se gastou, tudo que se fez, você acaba gastando muito mais do que isso aqui e outra, né? E o princípio da dignidade da pessoa humana? O cara era deficiente, ele tinha essa necessidade, e aí por causa de R$ 3,84, então não existe proporcionalidade nisso, nenhuma. Você vê a discrepância, né? Para ferrar, para prender, né? Pobre, né? Quer dizer, pobre, pessoa que não tem condição, para prender, eu vou aplicar a ferro e fogo, né? Não interessa se é 3 traíra, que não vale nada, não é um prestador. Mas, quando eu tenho, né, que prestar um serviço público que eu preciso ali, por causa de 3,84, eu vou indeferir o pedido. 8, pessoal. CF recebeu em sua casa a visita de um oficial de justiça que lhe deu algumas folhas de papel e pediu que ela assinasse a cópia de um deles. O Mieiro disse que aquilo Meirinho é o o meirinho. mesmo. Meirinho é quando a gente fala oficial de justiça, a gente chama de meirinho. O Meirinho disse que aquilo era importante, pois cuidava-se de um processo, com audiência marcada, na qual ela deveria comparecer. Tratava-se, na verdade, de um simples caso de cobrança pelo procedimento sumário. Pois bem, chegado no dia e horário marcado, CF compareceu ao local indicado no papel e que lhe fora entregue. A sala do juiz de uma vara civil de um fórum regional da cidade de São Paulo. Seu nome foi anunciado e ela adentrou a sala. O juiz pediu que ele se sentasse e perguntou: "O senhor é CF?" Ao que ele respondeu que sim. "Onde está seu advogado?" CF respondeu: "Eu não tenho advogado." O juiz, então, talvez um pouco contrariado, fez uma última pergunta: "O senhor não sabe que não pode vir aqui desacompanhado de um advogado?" Ao que o CF respondeu: "Não, senhor." O juiz, então, deu por encerrada a instituição e jogou a ação procedente como decorrência de revelia do réu. Aos casos acima relatados, apesar de flagrante, a injustiça perpetuada contra as pessoas refletem condutas ilegais ou fundadas em texto que viola a Constituição Federal, se não em abstrato, com certeza em concreto, cuja solução tinha de ser outra, conforme iremos demonstrar e propor.
Vejamos agora as outras 3 histórias enumeradas na sequência. Pode continuar? Não, só um minutinho. Pessoal, existe um livro, né, do Kafka, chama O Processo. Fala justamente desse caso número 8. Esse caso número 8, né, é uma citação, né, sobre isso. Chama O Processo. Anotem aí, leiam um livro pequenininho. Leiam esse livro. Quem já não leu, né, leiam novamente. O Processo. Professor, mas por exemplo, se for tipo igual o oficial de justiça chega com intimação, se a pessoa for e não tiver advogado, tem que ter advogado? É obrigatório? Depende como que está escrito lá na intimação, né? Mas essa é a questão do processo de Kafka, né? Você foi intimado. Se você foi intimado para defender, né? Se você foi intimado para responder um processo, sim, você vai ter que defender com um advogado. Mas aí vai estar escrito Certo, lá. mas se Mas por se exemplo, você foi intimado para uma audiência, e se você comparecer sem advogado, o juiz tem que te intimar, falar, olha, você tem que arrumar um advogado, e aí você tem um prazo aqui para você defender. tá. Então, por exemplo, Pro juiz aí, né, tudo quanto é coisa, né? Mas isso é uma realidade, isso acontece muito. não, tipo assim, se eu for intimado em qualquer uma circunstância, Depende. Depende da depende da intimação. circunstância? Tem que estar escrito, né? Porque cada juiz toma uma maneira de ser. Então depende como vai estar escrito nessa intimação. Se ele está te intimando para você se defender logo, você tem que se defender. Se o juiz está te intimando. Mas aí lá, por exemplo, lá vai ter escrito para defesa e tal. 15 dias, aí você tem que arrumar um advogado. Sim. Mas Entendi. se falar para você ir na audiência, se for na audiência sem advogado, o juiz vai ter que falar, você tem que arrumar um advogado. Mas se falar que você tem que comparecer na audiência com o advogado, tem que estar escrito lá. Não, você não pode. Tá. Mas aí vem escrito, né, no caso. Tem que estar escrito. Entendi. Eu pensei que ele tinha coisa que tinha sido, ele foi e depois correu mesmo ele tendo ido. Então eu entendi errado. Não, ele foi condenado sim, mas de maneira errada, né? O juiz deveria ter, né, aberto a audiência, feito a instrução e dado um prazo para ele. Falou, o senhor tem 15 dias úteis agora para você arrumar um advogado e para você apresentar sua defesa. Tá. Então tá errado mesmo, então, né? Sim, pela história, sim. Mas aí depende como está escrito na intimação. Como foi dito no caso, não estava escrito que ele deveria comparecer com o advogado e não estava escrito que ele deveria se defender apenas comparecer a uma audiência, então, né, a dedução que a gente faz que o juiz julgou de maneira errada, como todos os casos acima, né? A gente tem o quê? Uma flagrante injustiça, tá? Uma flagrante injustiça. Então, o que a gente tem que ter, né? A gente tem que usar, né, proporcionalidade, a gente tem que usar, claro, razoabilidade, que seria o essencial, né? Mas é o que a gente discute e é isso que a gente leva à reflexão, e eu quero que vocês leiam, né? Por isso que a gente está lendo esses casos, para a gente discutir essa questão da justiça, essa questão da virtude, né? O aplicador de direito, ele tem que ter essa virtude, ele tem que ter essa justiça como implementa. E essa é a questão, né? O filósofo ele tem que buscar esses elementos, né? Quando a gente vê, por exemplo, o direito como fato, valor e norma, o direito é fato, mas é um fato valorado, assim como a norma. A gente não tem que aplicar a norma diretamente a ferro e fogo, não é disso que se trata, né? Mas de fazer o que é justo. Mas justo no sentido não justo é aquilo que é justo para mim, mas aquilo que é justo para a sociedade. E esses são esses elementos. Eu queria que vocês lessem esse capítulo que a gente deu, tentassem resolver as questões, porque na próxima aula a gente vai resolver os casos, né, que a gente até colocou em sala de aula. Eu até coloquei para vocês já, mas na próxima aula a gente vai colocar mais um, então a gente vai resolver casos em sala de aula. E aí eu queria que vocês, se vocês pudessem, né, lessem esse capítulo, estudassem esse capítulo, tanto o primeiro quanto o uma,
E as dúvidas que vocês tiverem, trazer para a próxima aula. E a próxima aula, se possível, a gente trabalhar com o computador, para a gente poder ler e a gente poder resolver os problemas. E a gente vai resolver esses casos em sala de aula, tá? Na próxima aula, para a gente começar a aprender, principalmente aí. E aí eu já disponibilizei ele no TDE e vou disponibilizar ele também no TDE da próxima aula. Então, a próxima aula a gente vai resolver exercícios, tá? Então, Peraí, então a próxima aula é desse aí o processo, não vai ser sequência desse manual da filosofia aqui. vai ser sequência disso. É para vocês lerem o capítulo 9 e 10 e resolver os exercícios do capítulo 9 e 10 do Risato Nunes. Na próxima aula a gente vai resolver essas atividades, tá? Que estão lá no capítulo 10, né? Do Risato Nunes. A gente vai ler folha 242, tá? Do Risato Nunes, que tá no nosso TDE. Então a gente vai ler isso aí, são algumas questões e a gente vai responder. Porque as questões do 9 a gente já respondeu em sala de aula hoje, tá? De maneira. Mas na próxima aula a gente vai dedicar à resolução dos casos. A gente vai ler, vai dar um tempo para vocês responderem em sala de aula e a gente vai responder elas em sala de aula. É páginas 242, 243, mas eu já disponibilizei parte, né, desse texto e o TDE lá para vocês. Está no TDE dessa aula e vai estar no próximo. Tá? É da página 242 à página 248 exercício. Mas, em síntese, é o capítulo 10, tá? Capítulo 10. E, principalmente, as questões que está no TDE da próxima aula, que é o da folha 248, que é você falar sobre as principais questões jurídicas discutidas, né? Quais são as normas jurídicas aplicadas ao caso concreto, né? Se você concorda ou não com a decisão, vai ser a base da nossa prova semestral. Então, é imprescindível que vocês estejam, que vocês façam durante a aula e que vocês respondam durante a aula e que tirem suas dúvidas, para evitar problema na prova final. Ok? E façam a aula com o notebook. Combinado? Se puder resolver em casa, é melhor ainda, porque aí na aula, né, fica mais fácil. Combinado, pessoal? Meu caso é bem um pouco complicado, assim, em relação ao notebook, porque, assim, eu dependo do notebook do meu esposo, então eu tenho que esperar ele chegar para me poder pegar o notebook dele para poder entrar na aula. Às vezes só vai demorar um pouquinho, mas eu vou acessar pelo notebook, mas às vezes não vai ser no primeiro momento. Faça o final de semana. E não, eu traga estou ele dizendo impresso. na aula, porque você está dizendo assim que tem que ser com o notebook, entendeu? Mas se você responder antes, traga suas respostas no caderno. Aí você acompanha no celular, no caderno que você já respondeu. Você Beleza. já adianta. Não, e tranquilo. aí você imprime. Como são poucas folhas, você imprime o exercício. Imprime o exercício, tá? Traga ele impresso, que aí você pode ler pelo celular, você lê impresso. É folha Beleza. 242 a 248. E a gente resolve em sala de aula. Vai estar impresso essa parte aí do livro, que é pouca, e vai estar já algumas respostas no seu caderno. Entendeu? Como você já tem esse problema, você já traz assim. Eu também prefiro impresso. Eu queria achar um jeito de não fazer, porque eu odeio filosofia. Mas tem que amar. A vida é filosofia, traz a vida muito mais fácil. A gente sai dessa. Traz a vida muito mais fácil, porque pelo menos você sabe o que está acontecendo, você vê o que está acontecendo, e não aceita as coisas de maneira tão fácil, né? Tudo é filosofia. Criar filho é uma filosofia. A maneira que sua mãe te tratou é uma filosofia. Tudo. Não existe nada que não é filosofia. A igreja é uma filosofia de vida, sua mãe, seu pai, sua criação, novela, tudo tem filosofia. Não existe nada. Todo filme tem filosofia, todo livro tem filosofia, toda história tem filosofia. É a história da humanidade que é contada. Tudo tem. Não existe nada nesse mundo que não tenha filosofia.
Nada. Nossa, professor, mas eu tenho dificuldade demais em filosofia, muita dificuldade, mas muita mesmo. É porque você fala que tem. Mas Não, né? Não, é porque eu tenho mesmo. não tem, não. Isso aí entendeu? Não é só você não, Claudiane. Nossa, Fernando, eu tô vendo você que eu tô me incorporando todinha. Nossa, tem dificuldade mais em filosofia. Estamos juntas, Claudiane. Amanhã você acorda, Claudiane, e fala assim: eu vou correr uma maratona. Ok. Amanhã, se você acordar pensando nisso, primeiro, segundo, terceiro dia, primeiro mês, os 6 primeiros meses do seu treinamento para maratona vão ser difíceis? Hã? Você resolve, você acorda amanhã e resolve correr uma maratona. Não, meu joelho bicha, tenho certeza. Mas se você está falando, vai ser, mas se você quiser, eu vou dizer um exemplo. Eu quis fazer uma prova, chamar o DAX, é uma prova de bicicleta. Eu quis correr, fazer ela, ser um super randonnée. Então é você andar 600 quilômetros de bicicleta em 2 dias. Eu falei, eu vou fazer. Foi difícil no início, mas eu fiz a prova, com o pé nas costas. Demorei? Sim, demorei. A mesma coisa. Se amanhã eu quis fazer uma maratona de bicicleta. Não, mas né? não é assim, assim igual, não é mentalizar positivamente essas coisas. Não, assim, não é não, não é não. É sentar, eu, por exemplo, é sentar no banco da bicicleta e treinar. A mesma coisa, é você abrir um livro e ler. Ler, 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 ler. Não, eu já fiz, por exemplo, quando eu fiz faculdade, toda vida eu tive dificuldade. Não, mas é só ler. Você ler, você colocar, não tem nada que o ser humano. A gente, quando isso né, existe é só da mitologia, mas é uma realidade. O ser humano é o único animal do mundo que nasce não sabendo nada, Claudiana. O gato vai gateia, o sapo sapeia, o mar mareia. Uma aranha, ela vai fazer uma teia. Linda, perfeita. O ser humano, ele nasce sem saber nada, mas ele pode tudo, basta querer. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que é você que tem que decidir. Se você sentar e você ler, estudar e colocar, não tem nada que não seja possível. Todo ser humano é capaz de tudo. Eu disse esse exemplo de correr uma maratona, que é a mesma coisa. Tá? São funções, a mesma coisa. O ser humano, se quiser nadar, ele nada. Se ele quiser correr, ele corre. Ele faz o que ele quiser. Tá? Se você resolver falar assim, não, eu quero ser juíza federal, basta estudar. Nada que 4 anos de estudo não resolva. Nada. Tá? Nada. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Você é aquilo que você quiser. Se você quiser ser promotor, você é. Se você quiser ser advogado, você é. Se você quiser correr uma maratona, você corre. Se correr de bicicleta, você corre. Porque o ser humano é assim. Ele não é igual o gato. Por exemplo, um canário. Imagina que um canário que vem aqui em casa, um dia ele resolve falar assim: ah, não, eu não vou voar mais, não, eu vou embora a pé. O canário vai a pé? Ou um tigre fala: não, vou fazer de dieta, eu vou comer sucrilhos. O tigre vai comer sucrilho? Não, o tigre é tigre. Mas o ser humano não. O ser humano é o quê? O ser humano, ele é a medida de todas as coisas. Ele é aquilo que ele quer ser. O passado já foi escrito, não muda, mas o seu futuro, quem escreve é você. Você escreve hoje aquilo que você quiser. Quem faz o valor do ser humano é ele mesmo. Então você é aquilo que você queira ser. A dificuldade para o ser humano não existe. Nada. É impossível para o ser humano. Ele faz o que ele quiser. Quem limita o ser humano é ele mesmo. Quem diminui o ser humano é ele mesmo. Ninguém mais. Ninguém mais. Claudiane, então nós estamos no lucro, porque do mesmo jeito que ele não gosta da área penal, a gente também não gosta de filosofia. Mas se eu precisar não, mas fazer. Porque eu tenho dificuldade mesmo. Não existe dificuldade, gente. É só sentar e fazer. Mas eu não gosto da área penal, como eu disse para vocês, por questão assim.
eu sinto mal, não é porque se eu precisar de fazer, faço, mas assim, a família, sabe? Eu tenho muita dó da família. Então, assim, eu me sinto assim, sabe, carregado. Eu vou no presídio assim, sabe? Eu fico, sabe? Mas é uma questão de mesmo, assim, eu me sinto pesado. Mas é por isso, mas é assim, eu tenho dó da família, tenho dó das pessoas, tá? A maneira que são feitos, né? Eu acho que é errado. Eu acho o sistema penal brasileiro, como ele é aplicado, errado. Então é essa a questão, tá? Mas se tiver para fazer, a gente faz tudo. Se eu amanhã falar, não, a partir de hoje eu vou ser o melhor criminalista, é só virar o disco. A gente é aquilo que a gente quiser ser. Não tem nada que a gente não entende, não tem nada que a gente não saiba, não tem nada que a gente não é capaz. Tá? Você é capaz de tudo. Tudo, tudo, tudo. Basta querer. Simples assim. Basta querer. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu. Beleza, até a próxima. Até a próxima. Boa noite, galera. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos.